Só que o precisar ser técnico aqui não é para você pegar uma tarefa do backlog e entregar no final. É para você contribuir tecnicamente com as decisões que o seu time está tomando. É para você entender o processo ali de desenvolvimento de software de ponta a ponta, desde o design e da definição do problema até o produção, que é uma coisa que eu acho que existe ainda um déficit muito grande em vários times, que é garantir que o seu software está funcionando bem. Hoje eu vou conversar com Marcos Cavalcante. Ele atua como CPTO, Chief Product e Technology Officer, na BU de Social do PicPay. Tudo bem, Marcos? Obrigado por aceitar o convite. Fala, Edu, tudo ótimo. Prazer estar aqui batendo esse papo com você, com o seu público. Espero que a gente troque muitas figurinhas aqui que vá contribuir com a galera. Com certeza. É um assunto bem interessante de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão do tempo, sobre produtividade, enfim. É um tema até, de certa forma, recorrente, mas que é legal a gente ver diferentes visões ali, né? Mas antes de começar, de fato, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, enfim, para a galera conhecer quem é o Marcos. Boa, vamos lá. Bom, eu falo aqui do Rio de Janeiro, da cidade mesmo. Estou no mercado aí de tecnologia desde os meus 17 anos, então estou aí por volta de 23 anos no mercado de tecnologia. Comecei programando ali no Mir, que é uma ferramenta de comunicação antiga que existia, mas que era muito boa. E fui galgando ali, aprendendo com o Mirk, fui baixando páginas da internet para poder entender como é que elas funcionavam, né? Na época tinha muito a parte de client ali era muito forte, então mexi em HTML, JavaScript, viu o comportamento da página mudando. Comecei ali trabalhando em agências digitais na época que tinham bastante oportunidades, e aí eu fui entrando, digamos, no mercado mais corporativo. Então, passei por algumas empresas ao longo da minha trajetória, pela Americanas, que foi quando eu comecei a atuar como líder, gestor de pessoas. Passei pela OLX, passei um tempo na AWS, trabalhei um ano na AWS, né, lá em Dublin. E agora eu estou aqui no PicPay fazem 3 anos. Boa, muito interessante, legal a trajetória. E bom, vamos lá para o nosso vamos dizer assim, assunto aqui que a gente vai discutir, né? E, enfim, de novo aqui sobre gestão do tempo, produtividade, enfim. O primeiro ponto que eu queria trazer assim para você, olhando um pouquinho, vamos dizer assim, a questão de contribuidores individuais, gestores ali, existe alguma diferença significativa quando a gente fala de gestão do tempo ali, né, em relação vamos dizer assim, essas duas posições, pessoas que estão trabalhando ali talvez diretamente, mas vamos dizer assim, né, sem liderados, e pessoas que estão trabalhando com liderados. Tem algum ponto assim que você vê de grande diferença entre os dois ou é mais ou menos o mesmo? Total a diferença. Eu costumo falar com o pessoal do meu time que o tempo de um gestor ele vai variar ali de 60% a 70% dedicado às pessoas, né? Isso envolve agendas ali de desenvolvimento pessoal, vai envolver agendas de tomada de decisão, seja de produto, seja de tecnologia, seja de alinhamento ali com pares e stakeholders. E o desenvolvedor, ele também tem essa atuação, mas ele tem que voltar esses 60%, 70% do tempo dele, e às vezes até mais, eu incentivo a ficar ali perto dos 80%, para ele ter um tempo livre, tempo de produção, para ele poder conseguir atingir o famoso estado de flow, né? Que é aquele estado em que a gente começa a trabalhar muito focado, muito imerso ali no problema que a gente está querendo resolver e que a gente perde um pouco a noção do tempo. Então, o desenvolvedor, eu costumo falar que a engenharia ela é um trabalho artesanal, né? Você está criando algo, você não está replicando algo. Apesar de existir Stack Overflow e outras ferramentas que a gente vai lá, copia e cola um código ou outro, agora o Copilot no GitHub, mas ele é um trabalho essencialmente artesanal, onde você está criando uma solução para um problema existente ou para poder criar uma oportunidade que ainda não existe no negócio que você está trabalhando. Então, essas agendas, elas têm que ter focos completamente diferentes. A agenda do gestor, ela tem que ser, digamos, mais bem distribuída para poder dedicar tempo às pessoas do time, e aí não só para fazer o acompanhamento e evolução,
mas contratação é algo importante, fazer o staffing, fazer entrevistas, conversar com vários stakeholders, e o desenvolvedor mais dedicado à parte de produção dele. Mas é super importante também que o desenvolvedor também tenha esse tempo para poder conhecer o produto, para poder conversar com o time, conversar com pessoas próximas, ele exercer ali uma influência no contexto em que ele está trabalhando, aprender também com o contexto em que ele está trabalhando, para que ele não fique somente limitado a entregar tarefa. Né? Eu gosto muito mais do termo, quando a gente fala de desenvolvedor ou engenheiro de software, de um engenheiro de software de produto. Né? No final do dia, todos nós estamos aqui para poder entregar valor para a empresa, entregar resultado, né? Entregar algo que vai mexer o ponteiro da empresa. Então, é importante que os desenvolvedores também tenham esse tempo para poder ter esse tipo de discussão que não é somente dedicado ao código, mas majoritariamente ele tem que ter um tempo ali dedicado ao código. O que varia também, Edu, é a questão da senioridade, né? Então, talvez um desenvolvedor júnior que está numa fase de aprendizado, ele vai ter um tempo maior para poder dedicar ali a programação, a fazer um pareamento, a fazer um code review, a estar estudando uma tecnologia nova. Então, digamos que o focus time dele vai ser maior. Quando a gente fala do outro extremo, que é um desenvolvedor ali que está numa cadeira ali de staff ou de principal, ele também passa a ter uma agenda com menos tempo livre para código, mas com tempo para ele poder entender o negócio, ele entender o futuro, entender para onde aquele produto está hoje, para onde aquele produto deve caminhar e identificar ineficiências, melhorias, oportunidades. Então, esse desenvolvedor que ele vai se tornando mais sênior ao longo do tempo, da trajetória dele, ele passa a ter uma agenda, de certa forma, mais parecida com a do manager. Mas ele não necessariamente vai estar nos mesmos fóruns do que o manager. Mas ele passa a ter, digamos, menos tempo livre para poder codificar e mais tempo livre para poder pensar no produto e no sistema como um todo. Né? O que está gerando ali algum tipo de ineficiência ou que vai ajudar o time a escalar mais no futuro do ponto de vista de tecnologia, né? Sempre ligado ali à missão e os objetivos do produto. Tem um artigo muito bacana, depois eu vou deixar aqui como referência para você poder adicionar, que é o artigo do Paul Graham, que ele é um dos fundadores do Y Combinator, e ele era desenvolvedor, ele escreveu um livro sobre Lisp no passado, e que o artigo dele fala sobre as agendas dos makers, né, que no caso aqui a gente está falando dos desenvolvedores, do contribuidor individual, e tem as agendas do manager. Né? E o manager é importante que ele ache, inclusive quando ele vai setar ali cerimônias com o time dele, que ele tenha essa preocupação de não lotar a agenda do time de cerimônias, de pontos de checar alguma coisa que está acontecendo. Ele tem que achar outros meios para não bloquear a agenda do desenvolvedor. Então, o manager ele também tem esse papel de certa forma, de proteger a agenda do time dele. Ele não lotar ali de uma série de cerimônias, de uma série de rotinas que vão tirar esse tempo livre, que é o tempo ali da criatividade e da produção, né? De entrar ali no tempo de flow. Então, eu recomendo muito esse artigo. Ele é bem curtinho, ele é bem bacana, mas ele ilustra bem o que você trouxe aqui com essa pergunta. Ele é um clássico aí, né, vamos dizer assim, da comunidade de tecnologia de maneira geral. E por um acaso, esse é um negócio que eu já falo há bastante tempo, assim, até antes de eu, vamos dizer assim, oficialmente me tornar gestor, eu já reparava isso, né, de que pessoas que estão em posição aqui, vamos dizer assim, acho que na nossa área, claro, é óbvio, né, que é aplicável a engenheiros de software, ou talvez, sei lá, um QA, um engenheiro QA, enfim, galera, vamos dizer assim, que está atuando ali mais próximo do operacional, que quando a pessoa atua muito próximo do operacional, ela está atuando no operacional, qualquer, vamos dizer assim, interrupção no trabalho dela é uma interrupção direta na geração de valor para a empresa. Assim, na veia. Então, a pessoa vai deixar de fazer alguma coisa para, sei lá, participar de uma reunião, de uma atividade, seja lá o que for. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é que para líderes não tem impacto nenhum, mas quando a gente fala de pessoas que estão no operacional, o impacto é direto, é na veia. Mas um ponto que eu acho que a gente tem que tomar também muito cuidado é de, assim,
um negócio que eu ouço bastante. Não, a gente tem muita reunião e tal. Só que é importante diferenciar as reuniões que a gente tem, porque tem reunião que a gente vai, vamos dizer assim, participar, que ela tem a ver diretamente com o trabalho que a gente está fazendo. Se tem a ver diretamente com o trabalho que a gente está fazendo, então, em tese, ela não é necessariamente uma, vamos dizer assim, uma interrupção, uma reunião que não deveria existir. Não, ela tem que estar ali, porque senão o trabalho não avança. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, porque senão a gente vai ter muita dificuldade de conseguir eventualmente tomar uma decisão, de conseguir seguir com o trabalho, se a gente tiver, enfim, quiser fugir de tudo que está acontecendo à nossa volta. Acho que a ideia não é bem por aí, né? Não, concordo, cara. E assim, uma reflexão que todo gestor ele precisa fazer é uma análise sobre o tempo que ele demanda do time dele para poder fazer alinhamentos e criar fóruns de tomada de decisão. Foi como você falou, é super importante ter esse tempo, mas quanto o slot desse tempo ele está ocupando ali, digamos, no modo convencional, nas 40 horas ali de uma pessoa durante a semana. Então, toda vez que eu for criar, eu tenho a necessidade de criar algum tipo de agenda pontual, que está em algum momento crítico de um projeto, de uma entrega que a gente está fazendo, de um incidente que pode ter acontecido, eu sempre olho como é que estão as agendas das pessoas. E tem uma coisa assim que muitas vezes pessoas que são gestoras não respeitam, é respeitar o que está bloqueado na agenda da pessoa que trabalha com você, que você lidera. Porque toda vez que você marca um evento em cima de um evento de que uma pessoa já tem previsto, né? No final você está bagunçando a agenda dessa pessoa inteira. Então ela já tem um estresse cognitivo de ter que replanejar toda a sua agenda. E ainda dentro disso que você falou, uma coisa que eu costumo falar e eu também uso muito como um exemplo para mim, não só como gestor, é ser seletivo com as agendas que você tem, né? Então, o que é ser seletivo com as agendas que você tem? É você priorizar as agendas que têm a ver com as suas prioridades. Então, as prioridades, elas sempre devem ser setadas. Acho que, para mim, esse talvez seja o principal pilar assim, da gestão do tempo, as prioridades, a missão, o propósito, ele está muito bem alinhado entre gestor e liderados. Uma vez que esse propósito está alinhado, muitas coisas vão acontecer de forma fluida e de forma orgânica. E você naturalmente não vai precisar de tantas reuniões assim para poder realinhar o que teoricamente já foi alinhado. Então, ter um propósito claro, uma missão clara, um objetivo é super importante e é importante isso estar bem comunicado. E você ser seletivo com a sua agenda, você entender que talvez tenha agendas que você não precise participar. Que pessoas, às vezes, criam agendas porque elas têm uma dificuldade, talvez, de se comunicar de forma assíncrona ou de ler uma documentação e que o problema não está exatamente com você, tá com a outra pessoa que ela não sabe utilizar bem esse método. Então, tem muito a ver também com você saber dizer não para algumas reuniões que não são realmente necessárias você participar. E aqui tem até um fun fact que é engraçado, eu não sei se a galera conhece, mas o Elon Musk, né, que já é um personagem aí de tecnologia famoso e muito peculiar, ele é muito criterioso, né, em participar das agendas em que ele é convocado. E ele tem uma prática que ela é radical, obviamente que pela posição que ele está, ele acaba fazendo isso, mas mesmo na posição que ele está, eu não concordo muito, mas só para poder tangibilizar o que eu estou querendo dizer. Ele, quando vai para uma reunião que ele decide participar, ele presta atenção ali nos primeiros 5 minutos da reunião e ele analisa se a presença dele é fundamental para aquela reunião acontecer. A partir do momento que ele nota que não é necessária a presença dele, ele sai da reunião sem avisar, né? Então, isso, de certa forma, é um feedback para a pessoa que convocou aquela reunião e incluiu ele, mas ele, de certa forma, está preservando o tempo dele para poder dedicar a coisas que realmente ele acredita que são as prioridades dele. Então, a gente não deve fazer da forma como ele faz, mas a mensagem é importante, onde que eu devo estar nesse momento de acordo com meus objetivos, minhas prioridades e o que eu tenho alinhado com o meu time e com o meu gestor. E isso passa muito por você ser seletivo
com as agendas em que você escolhe participar. Uhum. Eu acho que talvez uma forma até mais, vamos dizer, polida de fazer isso é antes da reunião começar, talvez perguntar para a pessoa, pô, será que eu realmente deveria estar lá? Exato. Eu não posso mandar outra pessoa? Enfim, mas aí fica de sugestão para quem estiver aqui acompanhando a gente, né? E outro ponto que você trouxe foi ali sobre, você falou um pouquinho sobre staff, a galera além de sênior, vamos colocar assim, né? Que normalmente, vamos dizer, a agenda dessa pessoa vai ser diferente de um desenvolvedor pleno, de um desenvolvedor júnior, sênior até. Daí o que eu queria entender de você em relação a isso saindo de staff, olhando mais na trilha de gestão, quando a gente fala ali de talvez um tech manager, engineering manager, head, diretor, o que muda na agenda da pessoa? O que vamos dizer assim, em relação à priorização, em relação a olhar para o tempo, o que muda? O que tende a mudar quando a pessoa vai crescendo ali para essas posições que são mais altas, quando a gente fala de gestão? Cara, é uma ótima pergunta. Eu acho que o que fundamentalmente muda, o que assim, vamos falar primeiro o que não pode mudar. Eu acho que o gestor, o principal papel dele é em relação às pessoas, né? É ele atrair as melhores pessoas para poder trabalhar com ele e ele manter essas pessoas trabalhando com ele. Como é que você mantém essas pessoas trabalhando com você? Cara, é desafiando elas, é dando autonomia, é dando desafio e mostrando os resultados daquele trabalho, que aquele trabalho em time está gerando e qual a participação que aquela pessoa teve naquele resultado. Então, isso é algo que não pode mudar quando você, né, vai escalando ali na carreira. Então, isso é algo que não pode mudar. O que muda, né, de fato, é o tipo de fórum que você vai estar inserido. Então, a gente falou muito aqui do aspecto operacional. Quando a gente fala de escalar ali a ladder de carreira, a gente está falando muito do nível, o primeiro nível ali, que é o operacional, né, que você tem que basicamente manter uma coisa funcionando de forma estável. Tem o nível tático, que ele pega um pouco do operacional, mas ele pega também uma visão não só de curto prazo daquele momento, mas ele olha um pouco para frente. Então, você já começa a entender um pouco, beleza, o que está vindo de cima, como que eu vou desdobrar isso em ações que vão gerar resultados por um período de tempo maior. E tem o estratégico, que é a parte onde você, a partir de um objetivo, de uma visão, você constrói uma estratégia para poder executar aquilo através dos níveis táticos e, em alguns casos, dos níveis operacionais. Então, o que fundamentalmente muda, na minha opinião, é que você vai estar envolvido em mais agendas estratégicas, né? De tomada de decisão, de definição, de você entender ali com a alta liderança da sua empresa, e aí depende muito do organograma da empresa, do formato que a empresa usa para poder alinhar objetivos e visão. Não vou entrar muito no detalhe aqui, porque existem vários métodos, vários formatos, mas você estar mais próximo de quem decide e você conseguir captar qual é a visão e conseguir montar uma estratégia técnica que você consiga executar aquilo para poder gerar o resultado esperado, né? Que você consiga também, além de você montar essa estratégia, entender quais são as habilidades do seu time, quais são as skills que você tem, se você precisa de algo adicional. Então, envolve você montar um plano de execução, que passa muito por entender a visão e passa muito por entender as pessoas que você tem trabalhando com você. Às vezes você tem uma skill que determinado projeto requer, que ela não está presente no seu time. E aí você sempre tem a possibilidade de desenvolver essa skill junto ao seu time. Então, vai muito ali do, cara, eu vou ter esse tempo, eu não vou ter esse tempo. Eu, particularmente, eu prefiro sempre estar desenvolvendo o meu time. Eu sempre falo, meu objetivo como gestor é me tornar inútil para o meu time, mas que o legado que eu deixei para o meu time seja relevante para que eles continuem escalando naturalmente, organicamente, para que as pessoas vão ocupando cada vez mais posições altas de acordo com o que eu ajudei a disseminar. Mas em algum momento eu quero me tornar irrelevante para poder assumir novos desafios. Então, isso tem a ver muito com você também puxar essas pessoas que estão num path de contribuidor individual para participar dessas tomadas de decisão.
não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de produto, de impacto, de entender o que o cliente está precisando. Mas o que realmente muda é o escopo de influência que você vai estar atuando. Você vai estar atuando muito mais no nível estratégico do que no nível tático operacional. E aí, para isso, você também tem ali os seus tech managers e tal, que vão ajudar você a dar essa escala de passar e cascatear isso para o time de uma forma saudável, né? Uma forma que, de fato, essa execução ela aconteça de uma forma positiva para o time e positiva para o negócio que você está trabalhando. Uhum. Agora, quando você fala de, vamos dizer assim, de atuar nessas iniciativas mais estratégicas para a empresa, em algum momento isso vai precisar se transformar em, vamos dizer assim, execução pela equipe. Então, você, como, vamos dizer assim, um líder sênior, vai acompanhar outros líderes ali que vão estar ajudando na execução daquilo. Então, talvez seja até importante pensar em como que eu consigo garantir que essas atividades novas que vão surgir aqui não vão se tornar um problema vamos dizer assim, para esses líderes deixarem de fazer outras coisas, ou como é que eu não engargalo esses líderes também, não ajudo, enfim, a criar mais demanda ali do que a gente é capaz de executar. Então, acho que tem, vamos dizer assim, uma preocupação de gestão, não só do próprio tempo, mas também do tempo de outras pessoas que estão ali trabalhando com a gente. Perfeito. Você escala através de outras pessoas, né? É aquele famoso ditado, uma andorinha só não faz verão. Então, independente do tamanho do desafio que você tem, você depende das pessoas para poder entregar resultado. E isso é uma habilidade que você vai adquirindo ao longo do tempo, conforme você vai se tornando mais sênior. Então, se você ganha um desafio de, cara, preciso melhorar a observabilidade do meu time, porque estamos tendo muitos incidentes e isso está causando um prejuízo financeiro para a empresa. Como é que você pega esse problema, você cria uma estratégia junto com a gestão e com os seus desenvolvedores mais sêniores, e como você passa isso para o time. E a forma que eu costumo fazer para poder garantir que essa execução está sendo bem feita é através de métricas. Então, eu sou muito da teoria de, beleza, temos um problema, o problema está entendido, vamos quebrar ele em partes menores e vamos medir o resultado de forma contínua. Né? Vamos fazer entregas ali mais atômicas e vamos medir cada parte menor da entrega grande que a gente tem que fazer no final através de métricas, através de dados, para isso ser, digamos, a nossa bússola no sentido da gente saber se a gente está caminhando para o lugar certo. E se a métrica ela apontar alguma coisa diferente, a gente sabe que a gente tem que atuar, né? A gente sabe que a gente tem que fazer algum tipo de intervenção, de conversa, de alinhamento, e para isso as one-on-ones são muito importantes. Então, você ter um one-on-one recorrente com seus times, cara, eu vejo muitos gestores que têm um one-on-one a cada um mês com uma pessoa do time. E assim, conforme o nível de senioridade, você pode aumentar mais esse range. Mas um mês você fica muito distante do que está acontecendo no dia a dia ali do produto, quais desafios que o time tá passando. E o nosso principal papel como gestor é desbloquear os nossos times para que eles consigam performar cada vez mais. Então, as one-on-ones, junto com essas métricas, elas são muito importantes para você poder ter a paz de espírito, dormir com a consciência tranquila de que as coisas estão caminhando bem e que o seu time está caminhando de forma saudável também, porque eu tenho uma baita preocupação com isso, quanto à saúde mental, quanto a burnout. Eu já tive situação de burnout no passado, é algo extremamente ruim, e eu tenho um super cuidado com o meu time para o time não passar por essa situação. Então, assim, às vezes, trabalhar depois do horário eventualmente faz sentido, mas tem que ser eventual, não pode ser a regra, tem que ser a exceção. Então, um incidente, beleza, a gente tem que parar e resolver porque a gente está gerando impacto naquele momento. Mas eu faço de tudo com os meus times para que a gente mantenha esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal muito bem feito. Aproveitando esse ponto que você está trazendo, né, de sobrecarga aí, que eventualmente pode até levar a uma situação de burnout, alguma coisa assim. A gente até falou um pouquinho mais cedo, né, sobre a questão de priorização, poder ajudar nisso e tal, mas o que mais dá para fazer ali para, vamos dizer assim, a gente
evitar de ter uma sobrecarga. Aqui, talvez até muito mais falando, vamos dizer assim, do ponto de vista individual, olhando para a gente mesmo, porque assim, quando a gente olha para os nossos liderados, a gente ainda tem algum controle ali, a gente tenta contornar e tal, mas quando olha para a gente, talvez não seja mais tão fácil quanto é com os nossos liderados. Então, o que dá para fazer ali quando a gente talvez tenha muito trabalho para fazer e pouco tempo para conseguir entregar aquilo? Cara, a primeira coisa é você alinhar quais são as prioridades, né? E prioridades são prioridades, assim. Idealmente é uma prioridade, no máximo duas. Nós, seres humanos, a gente não é feito para trabalhar no modo multitasking como um computador. A gente atua melhor, tem mais qualidade no que a gente faz, é mais produtivo quando a gente está focando em uma coisa específica. Então, esse alinhamento do que é importante com a gestão, de acordo, de novo, com a visão do produto, o objetivo, ele é super importante. Outra coisa que é importante é você fazer uma gestão do seu calendário de uma forma efetiva. Então, eu, por exemplo, eu uso o Google Calendar aqui como minha ferramenta principal e eu basicamente tagueio todos os eventos que eu tenho na minha agenda, para eu saber exatamente da onde o meu tempo está sendo consumido. Então, eu tenho uma tag para one-on-one, para reuniões que eu considero pontuais, reuniões que eu considero periódicas, e vou entendendo onde que eu preciso ali fazer ajustes a partir do momento que eu me sinto sobrecarregado por não conseguir, por exemplo, fazer o desenho e uma visão do que o time tem que fazer para o próximo ano. Então, você fazer essa gestão efetiva do seu calendário para entender o que está comendo o seu tempo, ela é muito importante. Bloquear tempos ali de focus time para você é muito importante. E até vou trazer aqui algo que eu não vejo sendo muito falado, que é sobre o ciclo circadiano, né? Que é uma condição biológica, né, que os seres humanos têm, que são os horários em que os seres humanos funcionam melhor. E cada ser humano ele tem um tipo, né, de horário em que ele vai funcionar melhor. Então, tem seres humanos que são mais matutinos, são melhores na manhã, tem outros que são melhores à tarde, tem outros que são melhores à noite. Então, eu sempre recomendo às pessoas a blocarem ali o focus time da agenda dela de acordo com o tempo que elas sabem que elas são mais produtivas. Porque isso vai dar um boost no seu flow, né? Você entrar ali no seu modo de flow. Existe uma forte correlação entre você entrar no estado de flow e o seu período em que você é mais produtivo. Existem algumas ferramentas que ajudam você a chegar nessa conclusão, mas geralmente você fazendo uma análise ali empírica sobre você vai conseguir identificar esses momentos. Pô, de manhã eu tenho uma energia mais baixa, eu sou mais produtivo à tarde, ou, pô, de repente eu sou mais produtivo no final do dia. E isso também ajuda você a fazer uma gestão mais efetiva do seu calendário, inclusive do seu gestor, porque é importante você comunicar isso com o seu gestor. Uma coisa que o gestor também tem que ter um cuidado, e aí falando não só da gestão do calendário de cada indivíduo, mas do gestor com o time, é ele tentar estabelecer um padrão para as reuniões. Cara, geralmente eu tento marcar reuniões ali no começo do dia, ou depois do almoço, ou no final do dia. Se o meu time ele tem uma forma de trabalhar que eu vejo que ele funciona melhor depois do almoço, eu geralmente vou tentar concentrar as minhas reuniões ali depois do horário de almoço, porque eu sei que é o melhor horário para o meu time para a reunião, porque o focus time talvez seja de manhã. Então é importante também o gestor entender com os indivíduos do seu time, porque cada pessoa vai ter ali sua característica, qual o tempo que elas são mais efetivas. Mas, primariamente, as pessoas têm que entender assim, como que elas fazem a gestão do calendário dela. E esse tipo de ferramenta, usando labels, criando tempos ali de foco, eles ajudam muito a você dar escala e você não se sentir sobrecarregado, aliado, obviamente, a você não ter muitas prioridades, a você ter poucas prioridades. Uma técnica super interessante, até eu lembrei, né, com você falando aí de marcar depois do almoço e tal, que é assim, um negócio que atrapalha muito quando a gente fala do estado de flow é a gente quebrar o flow no meio. Então, se a gente pode evitar isso, cara, é excelente quando a gente evita. E uma forma simples da gente evitar evita marcar, por exemplo, aquela reunião com o time. Vamos colocar aqui pensando num time ali, time, vamos dizer, com desenvolvedores e tal.
evita marcar reunião com o time às 2 da tarde, porque aí, sei lá, se ele volta do almoço a 1, tem que parar às 2, cara, ele vai ter 1 hora ali. Será que nessa 1 hora ele consegue focar? Talvez consiga, talvez nem tanto, mas o ponto é, por que você vai interromper no meio? Então, se você conseguir colocar a reunião ou imediatamente após o almoço, ou talvez imediatamente antes do almoço, ou no final do dia, para a pessoa terminar o dia, ou no começo do dia, para a pessoa, vamos dizer assim, ela já não vai estar no estado de flow de qualquer forma, então você abre espaços ali na agenda para que o time ele consiga atuar de uma forma mais, vamos dizer assim, né, que ele tenha mais tempo para que ele conseguir focar no trabalho. Então, é uma técnica interessante que fica a sugestão, né? Evitar marcar, sei lá, daily no meio do dia ali, meio solto, retrospectiva, esse tipo de coisa. Então, sempre que a gente tem o controle disso, é interessante usar essa técnica. Exato, cara. Isso de fato funciona muito bem, assim. Você marcar os horários de acordo com os momentos de início, né, do trabalho. Pode ser no momento do início da manhã, depois do almoço, ou pode ser no final do dia também, quando algo está acabando e a pessoa ela já se planeja para aquilo. Quando você quebra o estado de flow, como você falou, geralmente ali você demora meia hora para você poder retomar esse estado de flow. Então é uma perda de produtividade ali que você tem muito grande, né? E até aproveitando também para poder puxar um gancho, eu acho que tem pessoas assim, e a gente é um pouco doutrinado de forma como a gente vê no mercado, a gente ser sempre altamente disponível. A gente tem que ser disponível, né? Porque pessoas precisam da gente muitas vezes para elas poderem dar um próximo passo. Pessoas precisam da gente para compartilhar um conhecimento, você compartilhar um conhecimento para que elas possam aprender e se tornarem mais capazes de realizar alguma coisa. Pessoas precisam de tempo até para poder te transmitir um conhecimento. Mas quando você tem uma altíssima disponibilidade, o que acaba acontecendo? Você o tempo todo é interrompido pelo seu time. O seu time ele acaba te rotulando. Cara, toda vez que eu acesso o Edu, ele para de fazer o que ele está fazendo para poder me atender. Cara, isso não é uma mensagem boa que você está passando para o seu time. Isso é uma mensagem que vai te prejudicar, porque justamente vai acontecer o que você falou. Você vai ter toda hora uma troca de contexto. Toda hora uma troca de contexto. Isso vai quebrar o seu estado de flow. Isso, por consequência, vai te tornar menos produtivo. Então, o grande ponto aqui é você saber balancear isso. Então, às vezes, você até criar um tempo em que você está mais disponível ali para o time. Galera, tal hora eu estou mais disponível. Você também tem que ter o cuidado, ter uma arte aí de você também não tornar esse processo mecânico, né? Eu só atendo tal hora. Mas você reservando, né, que voltando ali para o que a gente estava falando anteriormente, o seu tempo de foco, você consegue também dar uma controlada nisso. E, cara, outra coisa importante em relação a essa altíssima disponibilidade é você entender que você não precisa participar de todas as decisões. Tem várias pessoas no seu time e você tem que aprender a confiar nas pessoas que trabalham com você. Quando você achar que tal ponto pode ter ali algum tipo de risco, algum tipo de bloqueio, faz sentido você intervir de alguma forma, sinalizar para a pessoa, acompanhar ela mais próximo, comunicar ao gestor, vai depender caso a caso. Mas você entender qual é esse momento é importante. Ser o tempo todo disponível, isso faz com que você naturalmente tenha esse command tab ou esse alt tab constantemente e vai quebrar o seu estado de flow. Então, o estado de flow é algo muito importante e é algo muito difícil de retomar uma vez que você quebra ele. E um outro ponto ali que pode ser que ajude também a pessoa é ela intencionalmente deixar alguns espaços na agenda, né? Tem gente que chama de Slack, enfim, não confundir aqui com o aplicativo Slack, tá? Mas um espaço ali na agenda para acomodar também urgências que eventualmente vão surgir putz, alguém pediu tal coisa, cara, então eu não vou ter que largar 15 coisas que eu estava fazendo para fazer aquilo, não, isso já está comportado dentro do próprio tempo de agenda. Se sobrar tempo, beleza, aí você, enfim, continua com as atividades, se não, cara, já tem um tempo reservado para você conseguir fazer outras coisas, né? Então, dentro do possível, dedicar, vamos dizer assim, um percentual que não seja 100% da agenda para você conseguir fazer as atividades que você sabe que precisa fazer. E quando surgir alguma coisa, você encaixa naquele tempinho ali que você intencionalmente embutiu lá dentro. Perfeito, cara. Assim, inclusive, até quando eu estou fazendo estimativa de tempo para alguma coisa que é necessária,
Cara, eu sempre peço para a galera colocar 80, no máximo 90% ali do que ela entende ser ali o seu capacity, né? Justamente porque vão existir, assim, trazendo para o mundo real, vão existir aqueles pedidos inesperados que você não se planejou, vão acontecer bugs, vão acontecer incidentes, e, cara, todo profissional ele precisa, isso é uma dúvida assim, que eu ouço de forma recorrente, assim, de pessoas do mercado, né, de tecnologia. Cara, como que eu me mantenho atualizado com o que está saindo? Porque o tempo todo está saindo coisas novas. Então, uma das ferramentas para você poder ter esse tempo e, eventualmente, você tocar ali um side project, seja para o seu time ou seja para a empresa, que é muito importante porque aumenta ali a visibilidade do seu trabalho, te catapulta para você pegar maiores desafios, é você ter um tempo setado para isso, né? Um tempo setado para você estudar, um tempo setado para o seu side projects. Então, quando você seta ali de 80% a 90% para o trabalho planejado, digamos assim, o restante você vai conseguir atender esse tempo de pedidos inesperados, tempo de estudo, tempo para poder tocar um side project. Então, é super importante você não dimensionar 100% do seu tempo, né? Você trabalhar ali com um range que ele não é tão próximo do 100%. E aí vai muito de caso a caso. A minha recomendação é sempre o 80%, 90% ali, vai depender do momento ali do projeto, da entrega do time, mas usar o 100%, você está sempre, o balde está sempre pronto para poder transbordar. E aí você não vai ter ali um espaço de tempo para poder evitar que isso aconteça. E um cenário muito comum também que a gente vê assim na área de tecnologia, quando a gente está falando de uma pessoa, vamos dizer assim, contribuidora individual se tornando gestora, vamos dizer assim, aquele apego, né? Que, pô, não, eu trabalhava no operacional, então, vamos dizer assim, agora eu tenho dificuldade de conseguir eventualmente delegar alguma coisa para o time e tal, e acaba deixando talvez algumas coisas, alguns pratinhos caírem do lado de algumas atividades um pouco mais estratégicas para ajudar a própria equipe, né? Então, eu queria entender o que você consegue indicar para esse tipo de pessoa que eventualmente pode estar passando por esse tipo de situação, acabou de ser promovida, enfim, está com dificuldade ainda, ou muita pegada ali operacional. Enfim, como é que ela faz para dar esse salto ali para conseguir largar um pouco o operacional para olhar um pouco mais para atividades que sejam importantes ali para o crescimento da equipe? Cara, teoricamente, se você foi promovido para um nível acima, existe uma pessoa que estava no seu level antes de você ter essa promoção dentro ali do seu contexto. Então, quando existe isso, naturalmente tem que ter um trabalho ali de handover, né, do que você estava fazendo. Então, digamos que você está trabalhando no estágio ali júnior, ou pleno, que vai ser um trabalho mais operacional, com a cara operacional. Quando você é promovido para um sênior, primeiro, antes de você ser promovido, você já tem que ter um mindset de que você precisa preparar essas pessoas para elas conseguirem fazer bem a função que você ocupa hoje. Senão, nem conseguir ser promovido, às vezes, você vai conseguir. Porque o que o seu gestor ele vai pensar? Cara, se eu for promover o Edu de pleno para sênior, eu resolvo um problema, mas eu estou criando outro. Porque o trabalho que o Edu faz hoje, ninguém consegue fazer muito bem. Então, você, para ser promovido, você tem que preparar quem está ali ao seu lado, quem tem menos tempo de empresa, ou menos experiência, ou menos conhecimento, para ocupar a sua função. Então, você fazer um handover efetivo é muito importante. E você tem que aprender a delegar, né? Delegar passa muito por você confiar nas pessoas, né? E confiar nas pessoas passa muito ali por uma mistura de credibilidade com proximidade, né? Então, você acredita que você delegando algo para uma pessoa, ela vai fazer tão bem como você. E isso é algo difícil no começo. Quando uma pessoa ela sai de um path ali de contribuidor individual e ela migra para um path de gestão, isso é muito latente. Eu consigo perceber isso de uma forma muito clara. Mas a questão é, se você trabalhava com aquele time como um contribuidor individual, você conhece as valências daquele time. Então, por que não você não passa a confiar nessas pessoas para você delegar isso para elas e entregar através das mãos delas algo que é importante?
Então, o delegar, ele vai muito desse trabalho de construção de confiança no trabalho de um do outro. E é sempre importante, de novo, você preparar as pessoas que você tem ali ao seu lado para quando você assuma um desafio diferente, seja sendo promovido para sênior ou migrando para um path de contribuidor individual, essas pessoas possam assumir o trabalho que você fazia de uma forma que você tenha confiança de que elas vão fazer bem aquele trabalho. Por isso que é importante você dedicar esse tempo também para formar o seu time. Não é só o gestor que forma o time. O contribuidor individual ele tem constantemente esse papel de estar criando esse mecanismo saudável de evolução. Então, se eu tenho um sênior, o sênior ele tem que preparar o pleno para virar um sênior, para ele começar a pensar em virar um staff, né? E o staff, da mesma forma, está pensando em como tornar esse sênior num staff. Então, o gestor ele tem digamos, uma atuação fundamental ali, dando os objetivos, dando as oportunidades, ajudando ali na construção do PDI, mas o time também é importante para poder construir esse mecanismo que ele vá funcionar de uma forma mais orgânica. Então, acho que a chave para a pergunta que você me fez tem a ver com delegação. É você conseguir entregar através das mãos de outras pessoas que estão no seu time. Sim. E ainda que, vamos dizer assim, eu como um líder recém-promovido, um líder que já está na posição há um tempo, se eu sinto que a equipe não é capaz de realizar um trabalho num nível de qualidade que eu julgo como, vamos dizer assim, aceitável, então aí entra a parte de desenvolvimento. Um outro ponto que eu vejo que também acontece com alguma frequência a gente tem uma pessoa que está numa posição de liderança ali de equipe, um tech lead, talvez um engineering manager, tech manager, enfim. E essa pessoa, ela olha para a equipe e entende que, ok, a equipe consegue fazer o trabalho, mas talvez eu queira que a equipe entregue mais. E como eu quero que a equipe entregue mais, eu penso, não, eu vou trabalhar, então, nas tarefas que estão no backlog para ajudar o time a entregar mais. E eu acho que, vamos dizer assim, via de regra, essa não é a melhor forma de você atuar junto com a equipe. Muito porque, por um lado, você pode estar mascarando a real capacidade da equipe de fazer entrega, e segundo, porque provavelmente, nesse contexto onde essa pessoa está trabalhando ali como líder, existem atividades que vão trazer maior alavancagem para a equipe. O que eu quero dizer com isso? São aquelas tarefas que vão dizer assim, garantir que se hoje o time é capaz de entregar, sei lá, 5 tarefas por semana, se essa liderança conseguir entregar, tipo, aquela melhoria, então o time vai ser capaz de entregar 6, 7, não sei, vai crescendo, vai crescendo. Então, a questão é, quais são essas atividades que eu, como líder da minha equipe, consigo atuar para conseguir desbloquear a minha equipe para que ela tenha um desempenho ainda melhor. E a ideia é que isso seja algo duradouro. Então, se eu trabalhei, sei lá, eu removi uma burocracia, ou aproximei duas equipes que trabalham muito próximo juntos, cara, tipo, eu posso estar ajudando a equipe pelos próximos, sei lá, meses, talvez até anos, né? Então, é nesse tipo de atividade que as lideranças de equipe, na minha visão, deveriam estar dedicando tempo. Se por um acaso ela não consegue enxergar atividades aqui dessa forma, aí para mim tem duas possíveis questões aqui, né? Ou ela não é capaz de identificar esse tipo de problema e talvez ela, vamos dizer assim, precisa se desenvolver nesse ponto, talvez a própria liderança dela possa ajudar aí, ou talvez a equipe realmente está trabalhando tão bem que, pô, essa pessoa devia ser promovida, porque se ela conseguiu fazer a equipe chegar nesse ponto de nem precisar dela, aí chegou no ápice, né, de, cara, que nem precisa mais dessa liderança tão próxima assim. Então ela já pode, talvez, enfim, procurar outras posições, ver com a liderança dela se tem mais algum ponto ali para ela se desenvolver. Mas o mais provável cara, existem situações ali que acontecem na equipe que eventualmente atrapalham a equipe. Como que eu consigo atuar para que vamos dizer assim, esses problemas que a gente tem, enfim, que atrapalham ali no andamento das entregas, como é que eu consigo garantir que isso aconteça com cada vez menos frequência, com que eles sejam menos impactantes para a geração de valor para o negócio? É nisso que essa liderança tem que trabalhar, e não necessariamente em pegar uma tarefa do backlog, codificar e entregar em produção, apesar de eventualmente ela até poder, mas a questão é, quanto mais ela trabalhar em tarefas que são estratégicas para melhoria, para o crescimento da equipe, melhor. Bom, cara, tem alguns pontos aqui, né, no que você trouxe. Esse é um ponto bem, bem legal assim da gente bater um papo. Quando um líder, um gestor técnico, eu vou falar assim da minha preferência pessoal aqui, tá? Eu sempre prefiro ter no meu time pessoas gestoras que entendam muito de pessoas. Eu sempre procuro digamos,
um tripé numa pessoa que eu estou ou promovendo a liderança ou eu estou contratando como uma liderança. É a pessoa ter habilidades com pessoas, né? Desenvolvimento, resolução de conflito, entender que cada ser humano é diferente e como que ela consegue somar essas partes para que o resultado seja maior do que a soma dessas partes. Então, essa parte de pessoas é fundamental. A parte de produto, né? Como eu falei no começo aqui do nosso papo, eu acredito muito mais no Product Engineering do que só no Engineering. No final, a gente está aqui para poder gerar valor, entregar algum resultado. Então, esse gestor ele precisa entender qual o papel dele em não só entregar o produto, mas como que ele consegue contribuir para a concepção daquela entrega. Então, tem muitas coisas, às vezes, que são técnicas, que cortam o caminho ou que você consegue resolver de uma forma mais simplificada, que um gestor que ele tem uma essência técnica, ele vai conseguir entender e identificar, e aquilo vai ser bom para o todo. O lead time de algo que você vai colocar em produção para gerar valor, ele vai diminuir. E tem o terceiro ponto do tripé para mim, que é tecnologia, né? Então, a tecnologia, ela geralmente, ao menos quando você tem um trabalhar com pesquisa, criando uma nova tecnologia, ela geralmente é um meio para você resolver um problema de um negócio, né? Então, você não ter conhecimento de tecnologia torna você mais inapto a entender as necessidades do seu time e a, eventualmente, você participar das decisões técnicas relevantes com o seu time. Isso não tem a ver com microgerenciar, tem a ver com, cara, eu, por exemplo, toda decisão, toda vez que a gente cria um design doc, geralmente a gente cria um design doc quando a gente está tratando um tema importante, né, que vão demorar, assim, é um épico, né, que vai demorar um tempo, tem uma complexidade técnica envolvida, eu vou ser um reviewer daquele design doc, né, para poder adicionar, com base na minha experiência, com base no meu conhecimento, questionamentos que podem melhorar aquilo que a gente vai estar entregando, né? Inclusive, se tiverem aspectos de over-engineering, eu também vou estar questionando isso. E quando o gestor ele tem esse tripé bem definido, ele naturalmente vai entender que ele não tem que desenvolver o backlog. Quem tem que desenvolver o backlog é o time dele. Isso, de novo, não contrapõe o ponto de você precisar ser técnico. Só que o precisar ser técnico aqui não é para você pegar uma tarefa do backlog e entregar no final. É para você contribuir tecnicamente com as decisões que o seu time está tomando. É para você entender o processo ali de desenvolvimento de software de ponta a ponta, desde o design e da definição do problema até o produção, que é uma coisa que eu acho que existe ainda um déficit muito grande em vários times, que é garantir que o seu software está funcionando bem, né? Eu vejo os times gastando muito tempo em produzir, mas não em tempo de manter aquilo com qualidade. Então, o bom gerente de engenharia, o bom gestor de engenharia, ele naturalmente entendendo que esse tripé é importante para ele, ele vai alocar o tempo dele para poder desbloquear o time, tecnicamente, se houver a necessidade, para passar uma visão do produto, um alinhado com a visão técnica, para que aquilo gere o maior valor possível para o negócio e alocar o tempo dele para poder desenvolver as pessoas. E até como você falou, Edu, se está acontecendo esse cenário do gestor precisar pegar uma tarefa do backlog para poder garantir uma entrega, existe um sinal muito claro para ele, é um feedback para ele mesmo, de que ele precisa melhorar em algum aspecto, seja em como ele dimensionou alguma coisa junto com o time, seja em como ele planejou isso, seja em como ele fez esse repasse ali junto para o time. Então, a gestão do backlog, a garantia da execução, ela é sempre do gestor técnico junto com o seu time. Em última instância, é do gestor técnico a execução. Produto cuida muito da definição do produto, de entender o que é importante naquele momento, mas sempre fazendo uma parceria com esse lado técnico. Agora, desenvolver o gestor técnico, desenvolver o backlog, é um feedback para ele importante, é um sintoma relevante
para ele entender que ele está investindo o tempo dele no que talvez não é onde ele vai gerar mais valor. Que é onde ele vai gerar mais valor são nesses três aspectos que eu falei do tripé, que são pessoas, o produto e a parte de tecnologia, de olhar o processo, de olhar o todo, de entender se o seu time está sendo efetivo, se o seu time está sendo produtivo, se o seu software funciona bem, e não em ir nas minúcias e na granularidade ali de fazer uma entrega. Uhum. Sim, até porque no limite, se essa liderança da equipe ela está trabalhando muito pegando tarefas do backlog, talvez seria melhor tirar essa liderança e botar uma pessoa desenvolvedora sênior para fazer isso. Talvez ela faria até com, vamos dizer assim, né, com uma qualidade melhor que essa pessoa está fazendo ali, porque ela vai estar se dividindo, fazendo outras coisas, mas enfim, é só uma provocação aqui para quem está acompanhando a gente, né? Outro ponto aqui que eu queria entender de você, enfim, para aproveitar nosso tempo aqui da melhor forma possível, ao longo da sua carreira, desde que você assumiu uma posição, vamos dizer assim, de liderança de líderes, eu imagino que você tenha percebido ali que líderes têm uma certa dificuldade de delegar algumas atividades. Na tua experiência, quais são as atividades assim que líderes têm mais dificuldade, que na sua visão eles deveriam de fato delegar mais e infelizmente isso não está acontecendo tanto? Iniciativas que têm a ver com a parte não técnica da coisa. Por exemplo, existe uma parte do seu produto que não está performando bem de acordo com o que o time setou como uma expectativa para o resultado daquela parte. Pode ser tá trazendo uma ineficiência de quem, se seu produto é uma plataforma, pode ser a pessoa, por exemplo, está demorando mais tempo para poder usar aquela feature da plataforma do que ela deveria. Se for um momento de concepção, entender com o time que está fazendo aquela requisição, cara, o que você realmente está precisando para a gente focar aqui? Então, para mim, geralmente é quando essa pessoa técnica ela precisa sair um pouco da zona de conforto dela, que geralmente é a parte técnica, é o background técnico, e ir para uma praia que ela não costuma frequentar tanto, que é a parte de produto, que é a parte de gestão de expectativa com o stakeholder, que é de alinhamento com outros times, que você não pode contar somente com o seu gestor para fazer o alinhamento, senão você está criando um gargalo no time. Então é importante que assim, o gestor ele dá a missão, ele ajuda a desbloquear a missão, mas o desenvolvimento dessa missão, você tem que ter autonomia para poder conseguir tocar. Então, a autonomia ela não serve só para você decidir qual tecnologia você vai usar para resolver um problema. A autonomia, no sentido amplo, é te dar grandes poderes junto com grandes responsabilidades. É você entender, dado uma demanda, dado uma visão, dado um propósito, uma necessidade, cara, o que eu preciso resolver, quais são as arestas que eu preciso amarrar para que esse problema seja resolvido sem que eu dependa do meu gestor para poder dizer exatamente o que eu preciso ser feito. O papel do gestor não é chegar para o time e falar assim, você tem que fazer isso, 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 isso. O papel do gestor é ele dar a direção, ele dar o propósito. E o seu time, através da direção e do propósito que você deu com uma comunicação muito clara, muito alinhada, ele ter a capacidade de executar isso com sucesso, né? A hipótese do produto ela pode estar errada, mas a sua execução ela tem que ser bem feita. E é o que eu falo, no ciclo de vida inteiro, desde o design do problema, para você não criar uma complexidade talvez onde não deveria existir, ou talvez para você considerar um risco que você não considerou, até o momento que aquele produto está em produção e funcionando. Eu sempre falo isso também com a galera que trabalha comigo. Não adianta você ter um produto com 1001 features se essas 1001 features elas não funcionam bem. É melhor você ter 10 que funcionem muito bem, que entreguem valor para o usuário, do que você ter uma centena de features em que ela não entregue valor para o usuário, simplesmente porque eles não é porque o produto está ruim do ponto de vista da especificação da necessidade do negócio, mas é porque o produto foi mal feito, ele foi mal construído. E a responsabilidade da construção, da execução, da visão, ela é do gestor técnico junto com o seu time, né? Então, a autonomia, ela vem junto com a responsabilidade também. Então,
O ponto que eu sinto assim, um gap em times que são menos maduros é entender que não é o gestor que vai fazer tudo. O gestor não é uma babá, ele não é não é o que vai pegar o seu braço e falar assim, você tem que fazer isso. Ele vai te dar a direção, ele vai te dar o norte. E aí, a partir disso você vai se desenvolvendo. E é óbvio, o gestor ele está ali para poder te ajudar caso você bloqueie em algum ponto. Mas, essencialmente, você tem que começar a navegar por esses mares. Então, isso significa você entrar em conflitos, eventualmente. Significa em você aceitar uma coisa que talvez não seja ideal, o famoso disagreeing commit. Então, esse tipo de alinhamento, que ele começa a ir muito para um lado... Tem hard skill aqui, mas também tem soft skill. Né? São as áreas ali onde eu vejo que o desenvolvedor, às vezes, ele fica mais desconfortável. E é papel do gestor estar trabalhando isso junto com o seu time. Né? O técnico, ele acaba sendo, digamos, ele mais fácil de ser aprendido a partir do momento que você tem uma base boa de tecnologia. A parte comportamental, ela é mais difícil, porque você acaba esbarrando em características específicas de cada pessoa. Então, você tem que saber como cada pessoa funciona para poder saber como você entrega melhor essa mensagem de acordo com aquele indivíduo que você vai estar conversando para poder evoluir ele dentro ali da carreira dele, né? Dentro do papel dele, dentro do time. Sim. E um forte indicativo de nível de senioridade é o quanto a pessoa depende da gestora dela. Então, vamos lá, num desenvolvedor júnior, naturalmente vai depender muito do gestor ali para dar direcionamento, eventualmente falar como fazer alguma coisa. Mas agora, a pessoa vai crescendo, pleno, já não depende mais tanto assim. Sênior, a ideia é que dependa menos aí. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente deveria estar dependendo menos do nosso gestor para dar respostas para a gente. Enfim, talvez esse gestor, idealmente, deveria estar trazendo mais perguntas conforme a gente vai se tornando mais sênior para ajudar a gente a pensar de uma forma melhor. Eventualmente, a gente vai, vamos dizer assim, definir caminho por conta própria, a gente vai entender uma visão e como que a gente consegue derivar aquilo, vai tomar decisões ali para garantir que a gente está caminhando na direção correta. Então, acho que esse é vamos dizer assim, um questionamento que quem está acompanhando aqui a gente pode se fazer, né? O quanto que hoje eu dependo da pessoa que faz, vamos dizer assim, a minha liderança aqui. Se eu dependo muito, como é que eu consigo fazer para eventualmente depender menos? E isso independente da posição que ela tá. Então, se eu estou atuando aqui como talvez um engineering manager, beleza, então eu tenho alguma dependência da minha liderança, mas o quanto que eu tenho de dependência dela? O quanto que eu preciso acessar essa liderança para eventualmente garantir que o trabalho está caminhando numa direção correta, para garantir que a gente está gerando o resultado que era esperado a gente gerar. Então, fica aí o questionamento. E para, vamos dizer assim, a gente fechar, eu queria abrir um espaço aqui para você fazer, enfim, dar uma palavra final, para passar uma mensagem para quem estiver acompanhando. Thiago, fazer um jabá, se você quiser fazer, Marcos. Desculpa, eu falei Thiago, Marcos. Não, tranquilo, cara. Cara, assim, primeiramente, de novo, agradecer aqui pelo espaço que você proporcionou para a gente bater esse papo. O papo foi bem legal, bem bacana. Cara, como mensagem muito ligada dentro desse tema de gestão do tempo, sugerir às pessoas sempre uma autorreflexão sobre como ela usa o tempo dela, né? E como ela mede o resultado de como ela está usando o tempo dela. Então, assim, a forma como você utiliza o seu tempo, ele é digamos, ele é um proxy direto para a sua capacidade de entregar resultado, né? E, naturalmente, quando você entrega resultado, você começa a ganhar desafios de maior escala, desafios com maior complexidade. E isso, naturalmente, te faz escalar, te faz você ser promovido, te faz você ganhar um escopo maior, te faz você ganhar mais confiança do seu time. Então, a gestão efetiva do tempo, ela é muito importante para o desenvolvimento pessoal de cada um, e aqui falando não somente de gestor, mas também do time, e falando do gestor especificamente, é como ele lida e aborda o tema de tempo junto com o time dele. Ele está preocupado enquanto ele está ocupando ali da agenda do time, ele está escolhendo os horários certos para poder marcar as conversas, ele entende qual é o momento que o time dele está num estado de flow para ele não fazer essa interrupção. Então, essa provocação de você refletir sobre como você está usando o seu tempo é algo muito importante para você
cada vez mais entregar resultados maiores e assumir maiores desafios dentro da sua empresa, dentro do seu próprio negócio e até do ponto de vista pessoal também. Gestão de tempo tem muito a ver com o seu lado pessoal também. Você está dedicando tempo para o seu hobby, para fazer o seu esporte, para poder evoluir em algum conhecimento novo que você está adquirindo. Então, a minha mensagem aqui é para que as pessoas elas absorvam cada vez mais que o bom uso do tempo, que é o recurso mais caro que a gente tem, é a única coisa que a gente não consegue comprar, é a única coisa que a gente não consegue voltar atrás, ele é super importante para fazer com que você dê o próximo passo. Muito bom. Então, de novo, muito obrigado, Marcos, aqui pelo nosso papo. Foi muito legal conversar contigo, cara. Um abraço e até a próxima. Valeu, Edu. Um grande abraço. Valeu, galera. Um abraço.